Sejam muito bem-vindos ao podcast que celebra os 10 anos da Porto Tech Hub. Nós estamos aqui a finalizar esta série de podcasts e temos connosco hoje 3 pessoas para diferenciar também aquilo que tem sido o podcast, que têm sido 2 participantes. Hoje temos 3 e não podíamos terminar da melhor forma com o Hélder, com o Rui e aqui com a Kátia. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, que são novos modelos de gestão das empresas e das próprias equipas que acompanham essas empresas, eu vou pedir aqui aos nossos participantes para se apresentarem ao nosso público. Pode ser, Kátia, começamos por ti. Sim, então, o meu nome é Kátia Sampaio, eu sou diretora financeira da Blip. Já trabalho na Blip há mais de 10 anos, vamos dizer assim. A Blip é uma empresa de desenvolvimento de software na área das apostas desportivas e pertence ao grupo Flutter, que é um grande líder de mercado na parte de entretenimento. A Blip, que é uma das fundadoras da Porto Tech Hub. Também é também uma com a Critical fundadora. Software. Exatamente, também é uma das fundadoras da Porto Tech Hub e temos muito prazer em estar aqui hoje. Boa. Obrigada. Rui, quem é o Rui? O meu nome é Rui, eu estou neste momento na Critical Tech, sou o CEO da empresa. Comecei a minha carreira na área de software, na Critical Software, há mais de 25 anos. E estive também no background, ou na parte de trás da criação da associação, na altura com o Luís Ribeiro. E Outro Luís. outro Luís. e portanto estou ligado a esta área desde o início. Que bom. Prazer em ter-te cá também, Rui. Hélder, quem é o Hélder? Olá, antes de mais, muitos parabéns à Porto Tech Hub. Hélder Ribeiro, engenheiro de software de formação e de paixão, são 20 e tal anos em tecnologia. Atualmente, uma paixão longa, isso é um... sim, longa, isso é um casamento. longa e cada dia maior. Hoje já sou há um ano e pouco o Chief Digital Officer da Modelo e Continente, sou o líder da área MC Digital, que é a nossa área de produto, engenharia, data e desenvolvimento de software, IT, arquitetura. Antes disso, passei 8 anos na Farfetch, em que liderava a equipa toda de tecnologia, era o Chief Product Officer, e antes disso, 14 anos a viajar pelo mundo a ser consultor. Uau. Hélder, então começamos já por ti para falar sobre este tema. Antes de falarmos concretamente sobre o tema, eu gosto de trazer aqui um esclarecimento acerca do tema, porque às vezes estes conceitos têm um ruído por trás e eu quero sempre que os nossos participantes, convidados, consigam clarificar quem nos está a ouvir, porque muitas das vezes as pessoas que nos estão a ouvir e a ver não são desta área. Portanto, o que é isto de novos modelos de gestão e como é que é isto de ser uma organização mais ágil, mais direcionada para o futuro, através de um novo modelo de gestão? E como é que isto também traz equipas mais sustentáveis? Ou se traz? Eu acho que as pessoas, quando pensam em novos modelos de gestão, sobretudo em tecnologia, pensam em equipas agile, equipas de desenvolvimento de produto, muito orientadas em células e, sim, eu acho que o meu trajeto ajuda-me a contextualizar a resposta. Eu trabalhei muitos e longos anos em consultoria a trabalhar em waterfall, projetos de transformação de 2, 3 anos, com todas aquelas fases e toda a documentação e a inevitável desilusão para o cliente no final, por já se terem passado 2 anos desde que o problema foi instanciado. Queres explicar só o que é o modelo do waterfall? É porque nós temos falado disso, até noutros podcasts, e às vezes as pessoas podem não conseguir ter a concepção desse conceito. Eu entendo. O modelo de desenvolvimento de software, o waterfall, é um modelo que é muito sequencial, em que há desde a instanciação do problema, a definição do desenho do negócio, o desenho funcional, o desenho técnico, depois o desenvolvimento, tudo muito em sequência, depois fases de testes até ao inevitável lançamento. É um modelo de ciclo muito longo em que se começam a discutir os problemas e depois, quando se lança a solução para os problemas, já passou muito tempo, inclusivamente às vezes a própria definição do problema já mudou. Muito usual em consultoria e grandes e longos projetos de transformação, mas tem caído muito em desuso, sobretudo em áreas de tecnologia mais modernas, precisamente por isso, por causa deste ciclo longo e porque a solução que se lança no final de todo este esforço muitas vezes já não endereça o problema que era suposto responder. Ok, boa. Rui, concordas? E de que forma é que os modelos de gestão e estes novos modelos de gestão também trazem aqui algum acréscimo até uma empresa com um vasto historial como a Critical Software, e também como é que vês esta questão de poderem aportar valor também à vossa organização? Eu, para não me repetir aqui o que o Hélder disse e concordo, acho que a engenharia de software é uma engenharia relativamente recente, pelo menos na altura que eu comecei, estava a começar. Foi há 10 anos. Era tudo novo, inclusive a forma como
como se desenvolvia software. E isso foi evoluindo ao longo destes anos para vários modelos, como o Helder referiu. Eu acho agora o que estamos a falar com novos modelos de gestão nós temos modelos de desenvolvimento de software que são relativamente recentes e por isso novos, a serem desenvolvidos em organizações que não estão preparadas para esses modelos. E, portanto, o que estamos a assistir agora é um pouco as organizações a perceberem-se disso e a adaptarem-se elas próprias ao modelo de desenvolvimento de software e na minha perspectiva, quando se fala em novos modelos de gestão na nossa área, é um pouco isso que está a acontecer. Há organizações muito tradicionais, habituadas a outro tipo de indústrias e que começamos a aplicar ao desenvolvimento de software. O desenvolvimento de software evoluiu muito mais rápido do que as organizações foram capazes de se adaptar a esse modelo. Então agora é que sentimos essa digamos, não estou a dizer esse choque, mas essa adaptação de uma da outra. Para nós, na Critical Techworks, tivemos a vantagem de somos relativamente recente, fomos criados há 7 anos, estamos a fazer 7 anos, já conseguimos então pensar nos modelos de software que existiam e adaptá-los a um modelo de gestão da organização que pudesse um pouco facilitar isso, e acho que é um pouco o que está a acontecer agora. Boa. Olha, vocês, quantos anos é que a Critical Techworks tem? 7. Ok. Vocês já começaram com este mindset, ok? Isto foi diferente das outras experiências que tiveste no passado, em que pudeste começar até de uma forma mais limpa e sem tanto ruído, mais orientada para estas questões? Foi no sentido de que tivemos a oportunidade de ter uma página em branco para começar a fazer as coisas. Adicionalmente, com a experiência de ter estado 20 anos numa empresa de software, a Critical Software, e portanto tivemos essa vantagem de começar. E na altura que começamos, eu com mais algumas pessoas que fizeram parte do núcleo inicial, nós só sabíamos aquilo que não queríamos. E basicamente foi uma procura e uma busca e tentar utilizar práticas e metodologias que se utilizam já com alguma solidificação no software, tentar utilizar isso, aplicar isso ao nível da organização. E foi um pouco assim, foi ir à descoberta, ir experimentando, não ter medo de errar e de arriscar e tivemos que justificar muitas coisas a muita gente, porque é que estávamos a fazer assim, mas fomos construindo, quer dizer, não houve assim um momento, e acho que ainda hoje estamos a adaptar a empresa a descobrir coisas e a ver como é que devemos fazer. E este mundo também tem virado e girado de uma forma muito mais veloz do que há alguns anos atrás, não é? Certo, e isso é uma das razões pela qual as metodologias de software estão a ter muita aderência. Mas nós tivemos outra particularidade, é que crescemos de 0 para 3.000 pessoas ao mesmo tempo que fazíamos isto. E, portanto, foi 3.000 em 7 anos. 3.000 em 7 anos, sim, somos à volta disso. Afinal, são vocês que merecem parabéns, não é por ter cabo. E, portanto, foi um pouco isto tudo misturado e até um pouco sermos puxados para isso, porque não funcionava. Havia coisas que nós pensámos no início e dizer, nós vamos fazer assim, dar autonomia às pessoas, fazer desta forma, só que de repente, isto estava bem quando éramos 100 e poucos, e de repente éramos 500 e já não funciona. Portanto, vamos ter que descobrir outra coisa, vamos ter que... Foi sendo feita essa evolução. Também foi assim na Blip, Kátia? Foi este papel, esta experimentação própria da tecnologia e da própria inovação? Sim, eu acho que sim, eu estava muito feliz porque o nosso marco das 1.000 pessoas aconteceu este ano. Parabéns. E, portanto, sim, e agora quando olho aqui para o Rui estava a dizer as 3.000 pessoas, efetivamente é um marco ainda maior. Mas sim, acredito o nosso desenvolvimento aconteceu muito também na base do texto, nós queremos fazer assim, mas na verdade se calhar o caminho vai nos provando, não é, que as coisas podem ser feitas de uma forma diferente e mesmo dando mais autonomia às pessoas e criando um bocadinho mais de autonomia nas equipas e não tanto tendo um processo tão fixo, tão rígido, tão controlado, não é? Acaba por trazer aqui uma dinâmica diferente. E eu devo dizer que a Blip foi uma inspiração para nós, para todos. Na altura quando começamos a olhar quem é que faz diferente, quem é que está a tentar coisas novas e arriscadas, foi também, na altura a Critical Software colaborava com a Blip e tivemos a oportunidade também de beber aí um bocadinho da experiência e perceber algumas coisas que podíamos fazer e outras que não podíamos fazer. Isto também é fundamental, não é? Nós conseguirmos ver os nossos
as outras empresas e conseguimos também beber até da experimentação que eles já tiveram e conseguimos absorver, não é? É fundamental. Há muita coisa que se gera novo conhecimento que é baseado em coisas que existem e na adaptação de coisas que existem. E na partilha. Né? E a partilha, sim. Helder, esta questão destes modelos de gestão é marcante para a cultura organizacional ou a cultura organizacional vem impactar aqui os modelos de gestão? Porque nós falamos aqui até das novas gerações, aquilo que elas trazem. Como é que vês essa questão? É uma excelente questão. E eu acho que... Obrigado. Sim, de nada. Eu acho que já chegamos a um ponto em que uma coisa influencia a outra. Acho que as organizações às vezes começam com um modelo de gestão que está associado à sua cultura, depois há áreas como as áreas de tecnologia das organizações que implementam novos modelos de gestão porque precisam, pela natureza das suas tarefas, só que as áreas de tecnologia não conseguem operar sozinhas e entregar valor sozinhas e depois começam a entrar pelas áreas de negócio e a tentar colaborar com as áreas de negócio para criar. E eu passei muito por isso no passado, quer na Farfetch, quer agora na MC, de trabalhar com as equipas de negócio, para as equipas de negócio também adotarem mindsets de trabalho agile, mindsets de trabalho mais iterativos, focados em MVPs, em priorização. Então chega-se a um ponto em que a cultura e a forma de trabalho quase que é uma co-construção. As formas de trabalho vão evoluindo e vão levando a cultura a evoluir, que por sua vez também influencia as formas de trabalho, então quase vira indissociável. E o que é isto de nós darmos mais autonomia às pessoas? Eu sei que nós falamos muito disso, até no LinkedIn, há muitos posts sobre isto e nós comentamos muito isso até nas empresas, mas o que é de facto para as pessoas também lá em casa entenderem, mesmo quem não faz parte da nossa indústria, o que é isto de dar mais autonomia às pessoas? Mais uma boa questão e eu acho que o Rui aqui falou de um ponto importante. Acho que dar autonomia, e nas minhas experiências tem sido muito assim, vai adquirindo significados diferentes à medida que as empresas crescem. Ok, do estágio. Sim, exatamente. Tem muito a ver com o estágio. E tem muito a ver com o estágio da própria empresa, tem muito a ver com os problemas que estão a tentar resolver. Para mim, hoje em dia, dar autonomia tem muito a ver com todas as empresas vão ter os seus processos, as suas burocracias têm que ser cumpridas, podem variar, mas todas têm, mas é ser menos prescritivo no que se diz às pessoas sobre quais são exatamente os problemas que elas têm que resolver e como elas têm que o fazer. É mais, eu gosto muito dos OKRs, acho que para mim os OKRs são uma forma boa de instanciar essa autonomia, trabalhar muito com as equipas, definir targets em conjunto com a equipa, tentar definir horizontes temporais nos quais queremos atingir certos targets e depois, dentro de certos guardrails, dar autonomia às equipas de definirem qual é o seu roadmap, o que é que elas querem fazer, como é que elas querem atacar o problema, como é que elas querem iterar, fazer experimentação. Para mim, hoje a autonomia transformou-se muito nisso. E nem sempre é possível a todo tipo de equipas dar o mesmo grau de autonomia. Há equipas que têm um trabalho que é muito mais prescritivo e transacional. Até pelos próprios projetos que exatamente, parte, exatamente. Não é? Mas para mim, quando se chega à maturidade da autonomia, acaba muito por ser assim. Definição de goals e depois deixar que as equipas encontrem o caminho e o processo para atingir esses goals. Cátia, concordas com esta visão? Concordo plenamente. Eu giro uma equipa financeira, portanto, trazer esta metodologia, esta autonomia e esta metodologia um bocadinho mais agile é mesmo muito importante no nosso dia-a-dia e acho que é muito importante para atingir os nossos objetivos. Lá está, ter um foco no objetivo e o como eu poderia fazer de uma forma e se calhar outras pessoas podem fazer de uma forma completamente diferente. Acho que o Rui quer Eu posso dar uma perspectiva assim um bocadinho diferente. Eu acho que Boa. a base é confiança. Ok. Estamos a falar, no final, é confiança e a confiança e não estamos só a falar da confiança que a organização dá às pessoas, mas também o inverso. A confiança que a organização recebe das pessoas ou que as pessoas dão à organização. E eu acho que se baseia muito nisso e nós, na altura, queríamos muito procurar isso, dar autonomia às pessoas e como é que podemos construir isso e encontramos modelos que o Helder já referiu de desenvolvimento de software que nos permitem isso, que definem um scope e uma framework em que as pessoas podem ter autonomia dentro desse contexto e sempre muito associado à responsabilidade, porque é muito fácil com mais direitos vem mais responsabilidades, não é? No fundo isto traduz-se num pouco de eu tenho que confiar que o outro vai fazer aquilo que é suposto que ele faça e que está definido. E isso eu espero que eu também quero a minha autonomia. Há decisões que eu tomo e as pessoas
Então, pá, foi uma decisão, não partilhou. Pá, estou dentro do âmbito da minha autonomia. Eu também não quero que ninguém me roube a minha autonomia. Portanto, também, e quando se fala em confiança na organização e estabelecer essa, que vem também de transparência, é que pá, as pessoas têm que acreditar que eu estou a fazer o melhor e que avaliei as diferentes perspectivas. Assim, quando uma equipa está a fazer algo, eu também não vou lá perguntar porquê e perguntar porque é que fizeste assim e não fizeste assado. Também confio que eles estão a trabalhar para o melhor e confio que quando eles precisam É um processo de natural, ajuda, não é? de ajuda vem a procurar, não é? E portanto está muito associado no meu entender, está muito associado a essa confiança que se tenta estabelecer, mas é uma coisa que é difícil de atingir, não a confiança em si, mas a esta autonomia, porque é muito mais fácil as coisas estarem definidas e eu só tenho que seguir aquilo que existe. E, portanto, a autonomia faz-nos descobrir um conjunto de coisas, um conjunto de dificuldades e também de mais-valias que temos, que sem ela não conseguimos descobrir. E, portanto, acho que é um ciclo. Se eu puder acrescentar algo aqui, Pode, claro. é que eu acho que o Rui tocou muito nisso, que é um desafio que eu senti. É como o bom senso. O bom senso não é nada comum. Common sense isn't common at all. A autonomia e a maneira que as pessoas percepcionam a autonomia e a definição que elas dão à autonomia também varia muito. Acho que é muito importante, organizações que procuram dar autonomia às pessoas, também criar uma definição que seja entendida e comum para todos de o que é a autonomia. Porque, senão, acho que corremos o risco de defraudar as expectativas das pessoas, porque há áreas onde nós não lhes vamos poder dar liberdade, certo, inclusivamente por motivos legais, até ou regulamentares, ou porque é uma empresa cotada em bolsa, versus outras áreas onde nós queremos dar liberdade de escolha, liberdade de processo de trabalho, enfim. Só para acrescentar ponto e também deixar a Cátia falar, definir muito bem o que é a autonomia. Acho que também é muito importante. Que é para estarmos todos conscientes, porque às vezes nós damos significados diferentes a palavras diferentes, não é? E também a autonomia está muito associada, as pessoas têm que me dar autonomia. E a autonomia conquista-se. Como é que eu conquisto a autonomia, Rui? É através eu costumo... Um exemplo que eu costumo dar a alguns colegas quando estamos a conversar é: okay, vocês estão a fazer este software, vocês têm que definir e decidir o que é que vocês vão fazer, porque se isto correr mal, são vocês que ficam aqui o fim de semana, não sou eu. E portanto, o que é que vocês querem fazer? Querem que eu decida, vocês implementam, mas depois no fim de semana estão cá vocês. E portanto é um bocado... É garantir que, ok, eu decidi isto e se correr mal eu estou cá para resolver, não me vou esconder. É saber dizer que, ok, não concordo, não acho que isso seja... É saber dizer, obrigado pela tua opinião, mas neste âmbito sou eu que decido. Certo. Pronto, é um processo que vamos aprendendo. Porque não estamos nada, pelo menos a minha experiência, não estamos nada habituados a ter autonomia. E quando chegamos, às vezes é um choque. Parece que está tudo a desmoronar-se, né? E a questão está em mim, não na organização. A autonomia também tem que ser ensinada, não é? Também tem que ter guidance. Cátia, querias acrescentar aqui? O que eu ia acrescentar era muito a questão do erro, não é? A questão da permissão do erro também e a forma como o Rui estava a dizer. Nós sabemos exatamente o que é que não queríamos. E isso também vem muito, não é? Nesta construção da autonomia e nesta construção de saber até onde é que nós podemos ir. A autonomia também tem limites, Sim. não é? E era isto que eu queria acrescentar. Autonomia e accountability são dois lados da mesma moeda. Comprometimento seria... Sim. Accountability. E, Helder, tu neste registro acreditas que isto traz mais sucesso aos projetos onde as pessoas estão envolvidas? É essa a tua experiência? Porque muitas das vezes, até mesmo quem não é da indústria e nos esteja a ouvir e a ver, pode achar isto é tão bonito, soa tão bem, como é que isto depois é na prática, não é? Não que os tenho a projetos menor trazem dúvida. rentabilidade. Não tenho a menor dúvida. É assim, no arco longo do tempo, sim, podem haver instâncias específicas em que às vezes as pessoas exercem a sua autonomia e tomam as escolhas erradas, que também é um dos custos da autonomia, mas a experiência já me demonstrou vezes e vezes e vezes sem conta que sobretudo quando as equipas são mais estáveis, trabalham juntas há mais tempo, com autonomia, com sentido do propósito, com sentido dos objetivos que elas têm que atingir,
elas são bastante mais impactantes a entregar valor ao negócio, a entregar valor aos objetivos que as empresas lhes pedem para entregar, do que outras equipas que se sentem muito mais limitadas, ali vinculadas a certos tipos de processos, certos tipos de formas de trabalho, porque também acho que aí começa a desaparecer. Eu acho que os seres humanos são movidos por propósito e por entrega de valor, e são movidos por sentir que estão a ter um impacto. Se as pessoas sentem que o que elas estão a fazer no dia-a-dia é muito limitado e elas têm pouco ownership, eu acho que o entusiasmo delas e a dedicação delas vai diminuindo. Com autonomia, com empowerment, óbvio, com algumas limitações, que todas as empresas terão as suas, minha experiência tem provado que sim, é consistentemente melhor ter equipas que são autónomas, empowered, para conseguir entregar valor ao negócio. Produz uma cultura mais bem-sucedida e mais alinhada com aquilo que a empresa pretende? Sim, a minha experiência tem sido essa. Já na Farfetch foi assim o caso, agora na MC Digital tem sido exatamente, tenho visto exatamente a mesma coisa, e temos trabalhado muito para aumentar o grau ao longo deste ano, para aumentar o grau de autonomia e o grau de agilidade das equipas, e temos sentido exatamente isso, que a entrega de valor e que o compromisso das pessoas e que o orgulho das pessoas com aquilo que elas fazem só tem aumentado à medida que nós damos isso. E a empresa, óbvio, que reconhece isso. Rui e Kátia, é essa a vossa experiência? Para não repetir o que ela disse, para mim, que estou mais na área da gestão, e não, é um processo de descoberta. É acontecerem coisas que eu nunca estaria à espera que acontecessem. Dá-nos um exemplo. Apenas, Quando foste surpreendido? tanta vez na forma como definimos determinados processos que são vistos mais organizacionais e mais burocráticos, como tipo análise de desempenho. Nós não chamamos análise de desempenho, chamamos mastery, mas a forma como isso é criado, e às vezes até ver as composições que as pessoas fazem, uma põe uma coisa, outra põe outra, e depois vão trabalhando em cima. Portanto, é um bocado isso. Para quem gera, é desafiante, porque estamos sempre pode existir aquele receio de será que vai funcionar? Mas a minha experiência, não só aqui na Critical TechWorks, mas também na Critical Software, foi sempre positiva. E por isso é que eu aqui na Critical Tech quis mesmo puxar muito, e se calhar até é demais. o que é o conceito? Mas não me arrependo. E tu, Kátia, concordas? Sim, concordo, sim, sem dúvida. Acho que é muito importante, sim. Helder, nós falamos aqui destas questões. Algum exemplo depois dentro da MC, neste caso, e também alargo aqui esta questão para o Rui e para a Kátia, que possas também trazer aqui como exemplo algum programa até que vocês tenham instituído, ou simplesmente algum exemplo em que tenhas visto isto acontecer, de forma também a teres um projeto mais bem sucedido no final, porque no final é isto que interessa, não é? Para as empresas e para as pessoas, esta alegria também de ver os projetos bem resolvidos, a dar retorno para a empresa, quando as pessoas estão envolvidas também é isso que pretendem. Mas algum exemplo de processo, de projeto? De processo, algum exemplo que tenhas vivido, acho que pode ser interessante também para partilharmos Vou dar aqui. um exemplo muito lato. Eu cada vez, ao longo da minha carreira profissional, fui acreditando cada vez menos em projetos e cada vez mais em produtos. E desenvolvimento e iteração contínua. Já na Farfetch, todo o trabalho é orientado a Product Development. Hoje em dia, na MC Digital, todo o trabalho é orientado a Product Development. Requer muita transformação agile, requer muito empowerment das equipas, requer muito trabalho a nível de mindset e de cultura. Mas isso tem feito com que a gente se tenha afastado dessa lógica do projeto e nos aproximado cada vez mais da lógica do produto, do problema que queremos resolver para o consumidor, ou do problema que queremos resolver para a empresa, ou para um departamento específico da empresa, sei lá, para a logística, para as operações de loja, e trabalhamos mais em melhoria contínua e entrega de capabilities em cima do produto. Então, tenho tido tantos exemplos, quase quantas equipas de produto com as quais tenho trabalhado ao longo do ano, que este tipo de transformação, este tipo de modelos de gestão, tendencialmente é para cima e para a direita, é a crescer e a evoluir. Óbvio, tropeça-se. Para cima e para a direita também às vezes desce-se, vai-se para baixo. Mas tendencialmente eu acho que é um modelo que funciona mesmo, de fato. Requer não só processos de trabalho, training,
empowerment, as pessoas certas e sobretudo, acho que mindset e cultura. Não sei se responde à tua questão. Respondeste-me claramente. Esses são os principais desafios que elencas também, para estas questões? Sim, sim. As pessoas são coachable e pode-se treinar. Eu acho que os processos alteram-se, os processos melhoram-se. Eu acho que o desafio maior para mim tem sido sempre enraizar, a ponto de ser mesmo natural para as pessoas, um mindset e uma cultura de melhoria contínua, de audácia, de experimentação, a Cátia estava a dizer há pouco do erro, de aceitar o erro. O erro é uma oportunidade de se aprender, óbvio, não pode ser repetidos, mas fail fast, learn fast. E criar essa cultura dá imenso trabalho. Não é uma apresentação de uma transformação cultural, é a consistência nas ações do dia-a-dia que institui este tipo de mindset e cultura na empresa. É o mais desafiante para mim, mas também acho que é o que a longo prazo gera mais ganhos combinados para as empresas. Boa. Cátia? Sem dúvida, sem dúvida. E a cultura tem que vir top-down, acho que concordamos todos que faz mais sentido. E nós temos um grande orgulho na nossa cultura, naquilo que nós conseguimos criar, na flexibilidade que temos, no full freedom, full responsibility, aquilo que nós já falamos aqui, não é? E lá está, é trazer para o dia-a-dia pontos... sei lá, por exemplo, posso dar o exemplo das nossas comunidades. Nós temos uma série de comunidades de pessoas de áreas completamente diferentes que se reúnem com o mesmo propósito. Seja ele fazer uma aula de yoga, seja ele fazer uma aula de pilates, não é? E isto acaba por reforçar, primeiro ajuda a conhecer as pessoas e acaba por reforçar um bocadinho a nossa cultura e ajuda a passar a mensagem. Oi, somos todos mais felizes no final? Nas empresas? Fala-se tanto de felicidade no trabalho hoje em dia e... estes modelos também ajudam a isso? Sim, pelo menos para algumas pessoas, sim. No fundo, isto está ligado ao que também já referiram aqui, que é o orgulho que eu tenho sobre aquilo que faço, a ver as coisas acontecer, né? E no fundo, este modelo tenta procurar um bocado isso, tenta procurar que as pessoas cheguem à frente, proponham coisas. Eu lembro que aqui nós, quando começamos isto, foi, quando eu digo esticamos se calhar um bocado mais, é que eu lembro que os primeiros meses, até sermos 200 e qualquer coisa de pessoas, só havia equipas, praticamente não havia mais ninguém. A gente juntava uma equipa e dizia, olha, está aqui, façam. E pouco mais, e as coisas aconteciam. E depois aí fomos construindo em cima, fomos adaptando, fomos mudando, mas foi por isso que nós, de início, e quando procuramos isso, tentamos um bocado fugir um pouco daquelas coisas que conhecíamos bem e que para mim eram bastante confortáveis na engenharia de software. Eu tenho aqui os developers, tenho aqui os testers, tenho aqui as pessoas que fazem infraestrutura, tenho aqui as pessoas que fazem arquitetura, e a gente disse, não queremos nada disso, são todos developers. Ok. E tive algumas discussões internamente que as pessoas diziam, eu não quero fazer testes. Eu sou developer, não faço testes. Mas para nós, testes é código. Nós não queremos ninguém que faça testes manuais. Portanto, é código. E as pessoas foram adaptando-se, foram percebendo, e agora já não é uma questão. Nós temos estas 3.000 pessoas e 95% são pessoas da área da engenharia e não temos testers. E entregamos software. É um bocado puxar por isso e fazer que as pessoas pensem diferente e adaptem-se diferente. E quem diz, pronto, este exemplo para esta role, fizemos isso para outras coisas. No modelo de carreiras, eu lembro que a primeira, quando a gente diz, a gente só temos roles, não temos mais nada. E o modelo de carreiras não é hierárquico. Não há nenhuma role que diga a role a seguir é esta. E aquilo fazia muita confusão para as pessoas. Mas eu agora sou developer a vida toda. Porque não tenho a role a seguir, não é? Rui, queres explicar um bocadinho só desse vosso modelo de carreira, ou de não carreira, que eu acho que é super interessante e continua a ser super inovador. Nós, quando estávamos a desenhar isso na altura, eu lembro-me de poucos meses antes da empresa ser criada, começamos a montar e estávamos à procura dos nomes. Nós queríamos acabar com aquele conceito que existe e que existia muito vincado, e eu tinha experiência nele, de termos os níveis hierárquicos baseados.
a carreira era uma escadinha, né? Eu era Júnior 1, depois passava a Júnior 2, depois passava a Júnior 3, depois passava a Mid 1, Mid 2. E esse modelo tinha esse problema, porque eu dizia assim, olha, amanhã passas de Mid a Sénior. A pessoa ficava toda contente, mas estava a fazer exatamente o mesmo, na mesma equipa, com as mesmas tecnologias, mas já era Sénior. Porque alguém lhe disse, né? E queríamos acabar com isso, e queríamos também acabar com, sendo uma empresa de engenharia de software, nós queríamos que as pessoas de software tivessem a oportunidade de estar no topo da organização. E não aquele modelo em que a engenharia de software termina a um determinado nível, depois é manager de qualquer coisa. Manager de engenharia, manager de não sei o quê, ou shift de não sei o quê, e a gente queria acabar com isso. Eu lembro que estávamos uma vez a definir isto e a fazer um modelo tradicional, e eu disse, isto não soa bem. Porque é que a gente anda aqui a definir títulos, e o júnior, e o sénior, e não vamos pensar só o que é que a empresa precisa? O que é que a empresa precisa de fazer? E a gente começou e disse, olha, precisamos de uma pessoa na recepção, então estamos aqui. Precisamos de uma pessoa que desenvolve código, estamos aqui. E foi assim que criamos as roles. Começamos com 27, desde a pessoa da recepção até às roles de gestão da empresa, e elas eram todas paralelas, são todas paralelas, não têm uma relação entre elas. Nós vemos o desenvolvimento de carreira como algo que a pessoa pode fazer na própria role, aumentando a sua proficiência. Não é? É lógico que um developer que acabou de sair da universidade não é o mesmo que um developer que tem 10 ou 15 anos, mas está na mesma carreira, pode ser assim mais proficiente nessa role, ou então é para o lado, é para qualquer um dos lados, é fazer outras coisas. Eu olho para mim, eu aprendi... alguma coisa que sei foi a experimentar diferentes coisas. Não foi estar toda a vida a fazer a mesma coisa. E portanto, tentamos estimular um pouco isso, que as pessoas mudem de funções. Por isso é que as carreiras têm todas... têm 7 níveis de proficiência, cada role, e todas elas vão do nível mais inicial até o nível mais avançado, e portanto qualquer pessoa pode aspirar a ser o topo da empresa. Lógico, algumas coisas não faz sentido. Não faz sentido né, ter uma determinada role a um determinado nível de proficiência, porque isso tem uma determinada responsabilidade, tem uma determinada exigência que a role não faz sentido. Mas na teoria, e foi assim que começamos a construir. E depois, eu lembro que no início nem proficiências tínhamos, era só mesmo a descrição da role, e as pessoas começaram a puxar os cabelos, porque vinha aquela coisa de dizer, então, mas como é que eu sei que estou a evoluir? E foi daí que nós encontramos os níveis de proficiência para, no fundo, dizer, ok, se quiseres progredir nesta role, este é o passo seguinte que tu tens. E os níveis de proficiência são iguais para todas as roles, não distinguimos níveis de proficiência por role. E foi um pouco assim, foi uma descoberta e também algum input das pessoas que dizem, pá, vocês são doidos, isto não funciona, ajustem lá. Foram ouvir as pessoas, e fomos ajustando. Sim, na altura, no início também era mais fácil, porque éramos muito menos e éramos muito próximos todos. E, né, estávamos a criar uma coisa nova, andávamos todos, né, com essa sangue na guerra, e portanto também era muito fácil fazer coisas e fazer as coisas acontecer, porque era instantâneo praticamente. A gente punha uma coisa e já vinha alguém dizer, o que é que vocês fizeram? Isto não faz sentido nenhum. E a gente, ainda no mesmo dia, já punha uma coisa nova. E era um pouco assim. Este tema das carreiras é importante para a cultura e para os processos, Hélder? Sim, eu acho que é. Em primeiro lugar, eu só quero dar parabéns ao Rui e à Critical Tech Works por terem a audácia de fazer algo diferente e algo fora da caixa. Acho que tem sido um exemplo e uma aprendizagem, acho que para toda a gente que trabalha no ecossistema. Sem dúvida. Um use case muito essencial. Sim. Inspiração. Acho que às vezes em certas organizações é mais fácil quando é uma organização 100% orientada à tecnologia software. Quando é uma organização que tem outros departamentos, há sempre aquela pressão de unificações e salary bands e níveis funcionais e tem que se trabalhar de uma certa forma, mas eu acho que o Rui tocou em pontos interessantes. Eu acho que de uma certa forma nós quase que gamificamos as carreiras das pessoas e criamos aquela sensação de progressão, o nível a seguir, e o júnior, como estava a falar, exatamente o exemplo que ele estava a falar, e eu acho que isso cria talvez uma pressão maior e um foco maior das pessoas em dar
passo a seguir das carreiras e procurar dar o passo a seguir das carreiras do que em atingir de fato uma excelência. E olha, eu gostei do exemplo mesmo, uma mastery no trabalho que se está a fazer. Acho que é muito comum ser assim. Eu acho que acaba por ser quase que regular as pessoas terem este modelo de carreiras mais normais, mas sim, acho que não, sem dúvida nenhuma, que acaba por influenciar. Tudo está ligado. Quer a cultura da empresa e os desafios da empresa e a estrutura da empresa influenciam e condicionam os modelos de carreiras que se podem ter, quer os modelos de carreiras que se têm e as progressões que se têm condicionam as pessoas, os comportamentos das pessoas e, por sua vez, influenciam a cultura das empresas. Eu posso dar só aqui mais um exemplo que eu normalmente faço uma apresentação de onboarding quando as pessoas chegam e apresento um bocado da história e apresento isto muito sumariamente, a questão das roles e das proficiências. E uma das coisas uma questão que eu faço às pessoas quando apresento os 7 níveis de proficiência é: vocês estão todos a pensar qual é que é a checklist né, que eu tenho para passar para o nível seguinte, não é? A gente deve ter aqui uma checklist qualquer que diz, se fizeres 2 apresentações ou 3, ou se fizeres isto, estás no nível seguinte. Então deixem-me desiludir-vos que não há checklist nenhuma. E a razão pela qual não há checklist é que era muito fácil fazer uma checklist, mas eu estava a funilar todas as pessoas para aquilo que definimos. E eu acho que é muito mais enriquecedor ter 3.000 pessoas a tentar perceber como é que vão lá chegar e a trazerem coisas que até vêm da vida pessoal delas. Todos nós temos interesses, todos nós fazemos coisas fora do trabalho e perceber como é que isto que eu já faço para fora e gosto de fazer, posso trazer para influenciar a organização e com isso também progredir na minha própria proficiência. Então é um bocado isto, é criar mecanismos que às vezes colocam as pessoas, e eu digo sempre, os primeiros 3 meses vão ser difíceis, porque vocês vão andar aqui um bocado à procura, mas as pessoas que sobrevivem esses 3 meses, depois as coisas começam-se a clarificar e começam-se a tornar mais claras, mas é um bocado estimular por aí. Kátia, a Blip já é um use case também há vários anos. Sim, nós ainda temos alguma mais estrutura e acho que é mesmo de coragem assumir, lá está, aquilo que o Helder estava a dizer, é mesmo corajoso poder assumir no mercado uma posição destas. Nós temos um bocadinho mais de estrutura, também pertencemos a um grupo um bocadinho maior, uma série de outras áreas que também se calhar não... Sim, a Blip também foi passando por vários estágios. Exatamente, nós já lá passamos há uns anos, para nós não funcionou na altura, mas é sempre uma forma, ou seja, é sempre um caminho em evolução, não é? E para lá caminhamos, sim. Há uma diferença intergeracional na forma como vemos estas questões, Helder? Tu que já estás a fazer gestão de equipas há alguns anos? Sim. Acho que sem dúvida. Eu estava a ver o Rui a falar e estava a pensar ia pensar na tua pergunta de cultura e career ladder. Eu acho que as coisas tornam-se quase self-selection e as pessoas que se identificam mais com umas culturas orbitam mais para certo tipo de empresas, as que se identificam com outras orbitam mais para outro tipo de empresas. Eu passei por realidades bastante diferentes ao longo da minha vida. Por exemplo, na Farfetch, a idade média da minha equipa era 26 anos. Agora na MC Digital, a idade média da minha equipa é 37 anos. Então, são as mesmas pessoas, mas mais velhas. quase que podia ser. Mas acho que nota-se muito a diferença. Médias significa cá, desde pessoas com mais de 60 até pessoas acabadíssimas de sair da faculdade, inclusivamente em estágios. Nota-se muito a diferença naquilo que as pessoas valorizam. Eu acho que a maior diferença é essa, aquilo que as pessoas valorizam, aquilo que as pessoas estão a procurar para elas próprias do ponto de vista de realização profissional. É difícil, eu não gosto de fazer generalizações nisto, porque acho que toda a gente é diferente, independentemente da idade. Mas acho que, tendencialmente, pessoas da minha idade, e pessoas talvez um pouquinho mais velhas da minha idade, entraram no mercado de trabalho num ecossistema totalmente diferente e muito menos dinâmico do que ele é hoje, só aqui no Porto, já nem estou a falar mundial. Então, mesmo até em programas internos das próprias empresas que ofereciam aos colaboradores. Exatamente, então valorizavam mais a maturidade de uma empresa, a robustez da empresa, a solidez, o ser capaz de fazer uma carreira a longo prazo, quase que entrar, acomodar-se e fazer settle-in para o resto da carreira. Hoje em dia, vejo as pessoas cada vez mais à procura de empresas cuja missão se alinha com os valores delas, que é uma coisa que antes eu diria que não se tinha muito luxo de poder fazer, e talvez a viver mais a realidade das empresas de uma perspectiva mais experiencial e curta. E acho que isso tem feito
surgir algumas coisas interessantes e ao mesmo tempo desafiantes, que é a tenure média, ou o tempo que as pessoas ficam nas empresas em média, tem vindo a diminuir consistente e gradualmente ao longo dos anos. Há mais escolha, mas também as pessoas também procuram mais propósito e alinhamento com os seus valores. Então, sim, sem dúvida que as diferenças geracionais criam impactos. Cátia, também sentes isso? Sim, E eu de acho que que nós forma? temos uma geração que hoje em dia se calhar faz muito mais perguntas, lá está, leva um bocado mais às questões, o sempre se fez assim, já não é assim, até se foge, aliás, fugimos muito disso, claro. Eu acho que este interagir e este criar esta cultura, criar, o exemplo que eu dei há um bocado das comunidades, criar uma comunidade que sirva as várias gerações. A nossa média de idade são 33 anos, portanto também criar aqui uma série de benefícios que consiga ajudar o bem-estar das nossas pessoas, não é? E também, brincando, mas quem quer ser pai se calhar tem um benefício que é adequado, não é? para o seu objetivo pessoal naquele momento. Se calhar quem quer evoluir profissionalmente também tem... dentro daquilo que é a empresa, também tem as suas oportunidades, a oportunidade de fazer um Erasmus, a oportunidade de fazer um job swing. Portanto, aqui criar um bocado as oportunidades, não é? Mais personalizadas também. Sim, mais personalizadas às nossas pessoas e permitir que as pessoas vivenciem a empresa. Rui, isto é desafiante, lidar com este, não vou dizer confronto geracional ou uma mistura geracional, nestes modelos de gestão também novos. É desafiante. Eu não chamava um confronto, é uma naturalidade. Quer dizer, o ecossistema em que eu iniciei a trabalhar, e não estou a falar só do trabalho, das coisas que andam à volta, é radicalmente diferente do que existe hoje. E, portanto, isso traz mudanças e traz consequências na forma como as pessoas olham para as coisas e pensam. Portanto, isso cabe às empresas perceber isso e tentar encontrar mecanismos de resiliência sobre isso. O que o Helder falou da tenure média baixa, porque as pessoas querem experimentar várias coisas e querem fazê-lo enquanto ainda são jovens, e portanto é natural que uma pessoa fique, comparativamente com o passado, muito menos tempo numa empresa, mas as empresas têm que perceber isso e pensar quais são os mecanismos de resiliência que eu crio para isso. Nós foi não fazermos, um deles é, nós não aceitamos tarefas individuais. Okay. Todas as tarefas são feitas por equipas. E isso permite que se uma pessoa da equipa, e normalmente são equipas de 5, 6 pessoas, 7, por aí, se uma pessoa sair, ainda tem 6, ou tem 5. Certo, não fica E portanto, isso dá um conforto à organização de que, ok, não é? Pode haver um caso que saem as pessoas todas de uma vez, né? Isso não é normal, nem é natural, então aí alguma coisa existe por trás que se passa isso. Mas as empresas criarem mecanismos para não terem que lutar contra isso não faz sentido. Tem que criar mecanismos para serem resilientes a isso e poderem operar apesar disso existir. E nós um dos modelos que encontramos foi esse. E fomos muito solicitados na relação com a BMW, porque eu quero uma pessoa para isto, eu quero uma pessoa para aquilo, e foi muito difícil, custou alguns cabelos brancos para nós dizermos nós não trabalhamos assim. Nós não trabalhamos assim, não é porque não queremos, não faz sentido, isso não vai, para já não traz aquele propósito às pessoas de estarem a construir alguma coisa em conjunto e terem pequenas comunidades, que são as equipas dentro da empresa, mas também colocava a empresa numa situação de risco e de fragilidade, porque se a pessoa sair, quem é que faz? Quem é que continua, não é? E portanto o modelo da equipa veio um pouco aliviar isso, e por isso é que somos estritos. Quando às vezes nos vêm dizer, temos aqui uma equipa de 1 ou uma equipa de 2, isso não está no nosso a definição de equipa, mas temos alguma flexibilidade, mas o trabalho tem que ser sempre em equipa. Ela, estavas a dizer que sim, é esta a tua experiência também? Sim, e estava inclusivamente a pensar numa história que eu acho que desafios generacionais são complexos, não é? Porque todos nós nascemos numa geração e fomos criados de uma forma e se tivermos sorte, vamos crescendo e vamos começando a trabalhar com gerações diferentes e nós temos que nos questionar, temos que nos adaptar. Eu acho que um caso que me ficou mesmo na memória foi, na Farfetch houve uma altura que se decidiu apostar menos em iniciativas de sustentabilidade Ok. e de comércio circular. Eu lembro,
2 designers falaram comigo e disseram: "Oh, Helder, nós juntamos à empresa porque nós defendemos muito a circularidade e o consumo consciente. Então, a partir do momento que a empresa decidiu apostar menos nisso, nós, acho que vamos sair." E eu fiquei... Foi assim uma instanciação daquilo que uma pessoa já tinha lido, de uma geração movida por valores, e que me fez também refletir sobre as empresas e como é que as empresas lidam com isso. Concordo em absoluto com o Rui de gerar redundância para nunca se perder tarefas críticas, mas acho que também as empresas têm que aceitar que têm a sua cultura, têm os seus valores, têm a sua missão. Isso não vai agradar a toda a gente, e as empresas também não devem cair, as empresas, as equipas, as pessoas não devem cair na tentação de tentar ajustar a sua missão às vontades e aos valores e aos princípios individuais de cada um. É ser respeitoso acerca dos valores da missão da organização, os valores e as missões e as ambições das pessoas, e entender que isso às vezes significa que certas pessoas vão decidir seguir caminhos diferentes. E aí, nesse caso, acho que o ponto do Rui é um ponto super válido, garantir que temos redundância para que nada falhe. Eu acho que o Rui queria acrescentar alguma coisa. Não. Não? Achei que estavas a concordar. Agora não. Boa. Pega em ti, Rui. Algum prognóstico também para os desafios que aí vêm, mesmo em termos de modelo de gestão e mesmo em termos daquilo que diz também, modelo de gestão, não só de negócio, mas das pessoas, conseguem envisionar, vou partilhar esta questão com todos, do que aí possa vir neste mundo que de repente parece que muda cada mês, quase. Eu vejo isto mais de uma forma contínua, se quiseres, e de uma evolução contínua, porque desafios de gestão temos tido desde o início. E portanto, acho que eles vão continuar a acontecer. No nosso caso em particular, é os desafios, como é que mantemos uma cultura e uma flexibilidade que faça sentido numa empresa que são 3.000 pessoas. E antes havia coisas que eram muito simples, nem precisava de assistir nada, porque a gente encontrava-se e sabia-se e as coisas aconteciam. E agora até com modelos híbridos e remotos, que as pessoas não se veem tantas vezes, não, aquelas partilhas informais, aquelas coisas que às vezes só acontecem porque esbarramos uns com os outros, e deixam de acontecer. E na nossa perspectiva pessoal, como é que mantemos aquilo que defendemos, sem também depois perder a ambição, né? Sem dizer assim, vamos parar de crescer, né? Porque agora já não conseguimos lidar com isto, ou também não é para mim não é a solução. E portanto o desafio é esse, é constante, é como é que continuamos a crescer e adaptando ao nosso questões internas e à forma como temos que gerir a empresa, mas também às externas que estão a acontecer. Respondendo também aos clientes, não é? Que também vão mudando, também se vão adaptando. Certo. Cátia, algum prognóstico antes do jogo? Não tenho grandes prognósticos. A verdade é que nós também estamos a crescer muito, não é? E o manter a cultura dentro daquilo que é passar a barreira que eu achava e acho que é do juvenil, não é? Para nós foi um grande achievement. Acho que agora é o manter a cultura, continuar com o desafio tecnológico, continuar a desenvolver, e este ano é mesmo muito importante para nós o desafio tecnológico, aquilo que nós estamos a desenvolver in-house, porque nós desenvolvemos para dentro do grupo, não é? E então acho que o nosso maior desafio é equilibrar a nossa cultura com o crescimento, com as políticas todas de flexibilidade que temos e que o Rui falou, e equilibrar aqui com o ecossistema também e com tudo, sim. E o ecossistema tem sido essencial também para isso, Helder? Sim. Eu acho que a própria definição de um ecossistema são organismos que se influenciam uns aos outros, não é? Eu estava a pensar, a evolução do modelo de gestão, concordo, all of the above que foi dito, acho que há coisas que vão ter que naturalmente acontecer, AI e tudo o que está a acontecer com a AI, acho que cada vez mais nós vamos ter que transferir, as organizações vão ter que ganhar conforto em transferir cada vez mais agência e autonomia para os indivíduos e para as pessoas. Vai ser desafiante para as organizações fazerem isso, porque as organizações todas elas têm um outcome que elas querem atingir e uma ideia de como devem atingir o outcome, então acho que vai dar medo a muita gente, mas acho que é inevitável.
E sim, acho que o ecossistema tem um papel fundamental, como sempre teve um papel fundamental. Dentro de um espaço as coisas tendem a normalizar-se e seguir a mesma forma. De vez em quando surgem aqui uns outliers como o Rui e a Critical Tech Works, que contribuem para dar permissão ao resto do ecossistema de também fazer coisas diferentes e fazer coisas melhores. Então é quase como uma co-construção que vamos todos fazendo, em toda a gente é audaz um pouquinho de uma certa forma, e isso vai criando os hábitos no mercado, vai normalizando de certa forma aquela forma de agir e aquela forma de trabalhar, e acho que vamos todos, o ecossistema não só contribui para as empresas e para estes modelos, como também estes modelos e as empresas contribuem para elevar o ecossistema. Acho que estamos todos a construir e a crescer em conjunto. E muitas das vezes há algum sentimento negativo face à competição, né? E a competição é aquilo que nos faz crescer, né? Sim. Porque e aqui isso existe aqui no Porto, né? Fala-se muito na competição por talento, né? Para as pessoas, mas só se todos conseguimos fazer um bocadinho melhor e depois vem outro e faz um bocadinho melhor e depois vem outro, é que nós conseguimos, porque hoje a competição não é no Porto. Certo. E portanto, às vezes, e isso sente-se às vezes entre as empresas, e se calhar é desafiar-nos uns aos outros, e se todos, cada vez na sua vez, for fazendo um bocadinho melhor, vai fazer com que os outros tenham que fazer um bocadinho melhor, e os outros um bocadinho melhor, e se calhar daqui a algum tempo nós todos somos melhores que os outros que estão de fora e que estão também à espreita do talento que está aqui. Portanto, é um bocado o ecossistema também nos permite isso. Eu costumo dizer, se não há competição, é porque o mercado não é bom. Certo. E nós temos assistido aqui a um desenvolvimento do ecossistema brutal nos últimos anos, não é? Não só das pessoas que estão connosco, que têm evoluído bastante, mas das pessoas que também têm chegado a esta região que há cerca de 10 anos não víamos tanto isso acontecer, não é? E a associação é um pouco, acho que é um pouco resultado disso, não é? Vou pegar nesse gancho, Rui. Vou aproveitar esse gancho, até porque estamos quase a terminar, e vou-te perguntar, então, qual é o papel aqui da associação que estamos aqui a celebrar os 10 anos, neste último podcast, desta série de 10 podcasts que celebra aqui os 10 anos da Porto Tech Hub. Qual é que tem sido, na tua perspectiva também, o papel da associação neste dinamismo até do próprio ecossistema que celebra 10 anos este ano? Para já foi a primeira vez, quando começámos, que eu vi empresas do mesmo setor a colaborar. Certo. E só isso acho que já ajudou a fazer a diferença e a aproximar empresas que se calhar se viam como competidoras e muito não. Portanto, acho que deu esse primeiro passo, ajudou a dar esse primeiro passo, e muitas outras se juntaram depois, e portanto eu acho que esse é um contributo que é fundamental para a região e para a cidade e para aquilo que nós estamos a fazer. E eu acho que a conferência, trazer no fundo, criar esse dinamismo, não é? Nós somos todos pequenos para fazer qualquer coisa com significado, não é? E portanto eu prefiro, também há uma expressão que já utilizo há algum tempo, que é: eu prefiro ter 1% de uma coisa muito grande do que ter 100% de uma chafarica, né? E portanto é um bocado isso. Acho que a associação vem um bocado estimular isso, porque às vezes não é fácil, às vezes isso não acontece de forma natural, as empresas estão cada um focado nas suas coisas, têm os seus problemas para resolver, e às vezes são problemas que conflituam uns com os outros, né? E portanto a associação vem um bocado limpar isso e fazer com que as empresas, olha, há aqui qualquer coisa em conjunto que a gente pode construir, e acho que é esse papel. Essa partilha também de valor e de experiência, até porque nós vemos até noutras cidades mais a sul, que até não têm um hub tecnológico desenvolvido, mas não têm este tipo de associações e acabam por estar mais dispersas entre si, não é? Sim, um exemplo, se calhar uma empresa só não era capaz de fazer a parte de reskilling que a associação está a fazer, mas todos em conjunto conseguimos. E temos massa crítica para fazer isso. Isso é um exemplo de uma coisa que gostaria muito a uma empresa individual fazer. E, portanto, há coisas que vamos competir e que vamos andar com esse efeito de querer fazer diferente ou querer fazer melhor, mas há muitas coisas que podemos fazer em conjunto e que só conseguimos fazer em conjunto.
E é um pouco isso que eu acho que a associação veio ajudar a procurar. E esta associação, sem dúvida, vive muito dessa partilha. Eu recordo-me quando comecei voluntário há 9 anos, até com a Kátia, foi muito nesse sentido, e estar aqui com este papel de voluntário nesta missão acaba a ser muito com essa visão, não é? Vamos tentar unificar e partilhar o máximo de experiências e tentar dinamizar aqui ao máximo o ecossistema, porque no final todos ganhamos, não é? Kátia, qual é que achas que foi o papel aqui da associação? Tu que já Além de fazer este sentido de comunidade e de pertença para todas as empresas e principalmente para aquelas que estão a chegar ao Porto e que precisam de perceber como é que é o Porto, como é que as empresas do Porto operam e o que é que podem tirar, não é, da cidade e das outras empresas, acho que lá está, os nossos programas de reskilling e de requalificação são mesmo muito importantes para a comunidade. Porque há muita gente, ou havia muita gente que estava a precisar desse balãozinho para mudar de rumo e conseguir, se calhar, entrar dentro da área da tecnologia. E eu pessoalmente, estou muito orgulhosa do nosso trabalho nessa área, porque acho mesmo que faz uma grande diferença na comunidade. Sem dúvida, e agora até temos programas de especialização para as pessoas também se poderem especializar, com o apoio do Santander, e conseguimos até impactar mais vidas. Eu vou já agora participar neste momento, porque ao longo provavelmente do último ano, quando converso e queria partilhar isso também, quando converso com empresas que estão a chegar e que querem conhecer o ecossistema, e até estão divididas entre Porto e Lisboa, por exemplo, ou entre Porto e Barcelona, uma das coisas que os faz querer fixar cá não é da responsabilidade da Porto Tech Hub, mas é muito daquilo que nós temos enquanto pessoas de cá que contribuem para receber muito bem as pessoas. Ou seja, quem vem de fora não quer ficar sozinho numa cidade, não é? É fixe e é engraçado imaginar-nos todos em Nova Iorque, mas não é porreiro imaginar-nos uma semana inteira a casa de trabalho e ficarmos sozinhos, porque as pessoas têm os seus grupos de amigos, as suas vidas, e aquilo que me referem muito e que eu também tento trazer é exatamente isto, pá. Há sempre algum momento em que podes conhecer pessoas, em que há essa disponibilidade até própria da gente da nossa cidade e também da nossa região. E eu acho que às vezes, para além dessas questões de partilha e de valor e de conferência, que são efetivamente programas que nós conseguimos medir, este facto das pessoas não ficarem sozinhas para um sítio onde vêm, eu acho que é uma diferenciação brutal. Porque facilmente as pessoas vão a uma mini talk, vão à Critical Tech Works assistir a um evento de uma comunidade, à Sonai ou à Blip, e conhecem alguém que depois vão jantar com ela e depois, a dada altura, já são amigos e participam até de outras dinâmicas da vida pessoal. E claramente isto é uma diferencial bastante grande da nossa cidade e do nosso ecossistema, que a Porto Tech Hub também vem aqui abraçar, que às vezes é difícil de medir, mas que, não sei se vocês concordam comigo, é um diferencial perante muitas cidades, não é? Sim. Se eu puder dizer, eu sou seguramente a pessoa aqui no grupo que tem menos experiência e menos contributo para o Porto Tech Hub, mas eu acho que há uma geração de uma enorme benevolência. Nós somos todos, de certa forma, é o que o Rui está a dizer, um ecossistema concorrencial, a competir pelo mesmo talento e tudo isso, mas a brand do Porto Tech Hub e as iniciativas do Porto Tech Hub ajudam a criar esse espírito de camaradagem e de união à volta de toda a gente. Então só a existência da marca, a existência das iniciativas, a existência das comunidades, eu acho que contribui em muito para criar esse espírito de camaradagem que existe. Isso faz com que o ecossistema seja mais forte, faz com que o ecossistema seja mais atrativo e depois todos saímos beneficiados por isso. Porque atraímos mais talento, atraímos mais investimento, atraímos mais expertise, conseguimos aprender e acelerar certos tipos de coisas, então, de maneira nenhuma, é um contributo que possa ser negligenciado ao longo destes 10 anos. Hélder, Rui e Kátia, queremos vos agradecer. Nós aqui já expandimos o tempo, porque a conversa estava boa, a conversa estava animada e inspiradora. Quero-vos agradecer muito a disponibilidade e principalmente por participarem aqui neste último episódio do podcast, que vai para o ar em dezembro. Nós não estamos a gravar em dezembro, e é por isso que estamos todos mais leves. De qualquer das formas, vamos desejar um ótimo Natal, porque isto vai ser lançado em dezembro. A vocês, queríamos agradecer por terem estado connosco neste podcast, que é o podcast mais tecnológico do vosso Spotify. Queria também agradecer à equipa que tem estado connosco,
aqui a equipa da Miau, que tem feito aqui um trabalho ímpar, até mesmo neste welcome dos nossos participantes e convidados. A vocês agradecer-vos também. E este podcast e esta série de podcasts foi a primeira vez que o fizemos. E queremos crer que vai continuar para o futuro, por isso fiquem por aí. Esta conversa foi inspiradora, todas as conversas para trás também foram super inspiradoras e vamos combinar mais umas conversas inspiradoras, desta vez para 2026. Fiquem por aí e até já.